Bom dia. Coisa boa estar aqui conversando com vocês de novo no domingo. Domingo é sempre mais gostoso, né, Dorival? Olhei para a Jéssica, é uma delícia a gente conversar sobre Jesus, sobre o Evangelho, com a luz do sol. Então, para aqueles que pouco me veem no domingo, domingo é um dos únicos dias que eu não venho a casa, mais habituada às terças à noite. E é sempre um prazer enorme estar aqui. E eu brinquei com o Dorival essa semana dizendo que a gente ia conversar um pouquinho sobre um tema polêmico, que de polêmico não tem nada, e nem de difícil, mas se chama relacionamento conjugal. Alguém conhece esse tema, já ouviu falar desse assunto aqui? Coisa fácil e nada complexa. Mas, na verdade, a inspiração para falar um pouquinho disso, até conversei um pouquinho uma vez num outro grupo aqui que a gente estava falando na casa, foi de uma pessoa que me abordou, uma pessoa que havia vindo aqui na casa pela primeira vez e perguntou por que o Espiritismo não dava cursinho de noivos. Você conhece alguma casa espírita que dê cursinhos de noivos? Eu disse que eu desconhecia. E claro que eu fiz um discurso dizendo que a doutrina, durante as palestras e toda a preocupação que existe sempre em alertar as pessoas para a responsabilidade das uniões, etc., etc., foi a minha justificativa. E essa pergunta, realmente eu achei, poxa, mas que estranho alguém me perguntar por que a doutrina espírita não tem um curso de noivos, uma coisa direcionada, diretamente relacionada para justamente os relacionamentos conjugais. Então eu vou lançar essa pergunta aqui, o que vocês acham sobre esse assunto, né? A gente vai refletir até o final dessa conversa. Bom, todos aqui sabem que nós somos seres complexos, somos obras únicas da divindade, nós somos criados com uma complexidade enorme, existe uma variabilidade entre nós que ultrapassa a variabilidade genética. Então nós somos fisicamente complexos, nós somos emocionalmente, espiritualmente complexos, porque somos seres dotados de detalhes, de habilidades, de potenciais, completamente diferentes uns dos outros. Sentimos, experimentamos as coisas de uma forma completamente diferente do outro. Por isso temos formas de ver muito diferentes uns dos outros para a mesma coisa. Os tais pontos de vista que a gente já falou aqui. Por sermos seres complexos, obras de arte mesmo da criação, nós estamos, muitas vezes, fadados a termos relacionamentos também complexos. Nos relacionamos de forma complexa. E relacionar-se nem sempre é fácil, porque a gente não compreende, muitas vezes, a complexidade do outro. Pior ainda, nem mesmo a nossa. Então, tal qual complexo com complexo, geralmente as coisas tendem a ser complexas. O que significa isso? A vida nos coloca num laboratório menor, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo. Esse laboratório menor é a nossa família de origem. Nós somos colocados numa família por uma série de motivos, nunca casualmente. E o que acontece? Ali naquele laboratório menor, nós aprendemos a nos relacionar. Aprendemos que o eu, na verdade, significa nós. Aprendemos que o meu significa nosso. Temos que dividir coisas. Aprendemos em diferentes níveis de gravidade, decepção, alegria, orgulho, satisfação, insatisfação, complexidade de relacionamentos. Nesse laboratório menor, não casualmente, somos colocados ali para crescermos juntos e nesse complexo de atuação em conjunto, a gente aprende muita coisa. E somos jogados num laboratório maior chamado relacionamento social. E estabelecemos uma relação um com o outro. Quando a gente fala em relacionar-se, a gente fala em casamento, né? Essa família de origem, se a gente fale, se a gente tem uma tendência a não dar certo em algum tipo de relacionamento, nós vamos ter um pouquinho mais de dificuldade para nos relacionarmos lá fora. Geralmente as relações mais difíceis em casa, elas se refletem lá fora de alguma forma, num outro ambiente, como conjugal, até em ambientes profissionais. Então a gente tem que ficar atento. Na pergunta 775 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o que aconteceria se a família se desfizesse.
se na Terra não existisse mais família? E os espíritos respondem que seria o recrudescimento, nós voltaríamos à barbárie. E o egoísmo se instalaria na Terra, de forma que a família é vista pela espiritualidade de uma maneira extremamente positiva. Bom, mas aí a gente vai, família, puxa um assunto que a gente, em atendimento fraterno, que muitos de nós fazemos aqui na casa, ele vem sempre à baila, porque as pessoas têm muitos problemas nesse nível e vêm nos procurar. Então, como fica a visão do espírita na questão do relacionamento conjugal? Afinal de contas, uma pergunta básica, que às vezes, não no atendimento fraterno, mas no dia a dia nos aparece. Qual o papel do papel? Os relacionamentos hoje tendem a se estabelecer de forma estável, mesmo sem a questão da lei. Então se pergunta, é importante o papel? Na doutrina a gente diz que nós estamos subordinados a leis humanas. Inclusive, nós sabemos que a questão dos impostos, não concordamos muitas vezes, mas sabemos que Jesus nos recomendou, dai a César o que é de César. Se existe um papel que legalmente estabelece uma união, por que não fazê-lo? Porque isso é da lei. Então a gente recomenda que as uniões sejam legalizadas, mas não existe nenhuma obrigatoriedade nesse sentido. Não existe obrigação de nada. Nós podemos um monte de coisa, mas devemos refletir sobre o que devemos ou não devemos fazer. E esse não é o problema. Aí vem a pergunta, bom, a pessoa casa, se junta, estabelece um relacionamento. É uma família moderna, estabelecida em pessoas, por exemplo, que é chamada uma família. As famílias têm as tradicionais e as famílias diferentes, com nomes diferentes, dependendo da linha da psicologia. Se fala de famílias também, novas famílias, que se estabelecem a partir de seres do mesmo sexo, por exemplo. Mas um casal que resolveu se relacionar para constituir um novo núcleo, uma nova sociedade, entre aspas, ele constitui agora uma nova família. E essa pessoa vai se relacionar com algumas expectativas. A gente está numa fase um pouquinho difícil, inversão de fases, então a gente tem muita gente que está um pouquinho, vamos dizer assim, com a idade de 60 anos e gostaria de ter 20. Eu também. Eu vou fazer 50 e eu queria ter 20. Mas eu não tenho 20. E o meu comportamento ele tem que ser adequado a uma determinada faixa etária. Então, nós temos algumas situações emocionais de inversão de fase. Isso pode dificultar um pouquinho os relacionamentos. A gente não se conhece. A gente é complexo mesmo, como a gente estava dizendo no começo. Então, a gente também vai conhecer um outro indivíduo que está saindo de um outro laboratório menor para constituir um outro com a gente e se relacionando com o mundo lá fora. E tudo isso é um pouquinho difícil. A gente não se conhece, a gente faz o quê? Falsa expectativa. A gente fantasia e coloca nas costas do outro uma expectativa falsa. E o que acontece? Olha, quando eu fizer supermercado com ele, vai ser a coisa mais deliciosa do mundo. Nossa, gente, já pensou a gente acordar juntinho? Que gostoso a gente sair para caminhar na represa juntinho. Né? A hora que ele chegar, eu vou fazer uma sopinha, eu vou ajudá-lo a lavar a louça. As coisas vão se estabelecendo num nível que isso não é relacionamento. Isso não é casamento. São nuances e algumas extrapolações de colaboração e solidariedade que se estabelece em relacionamentos que estão dando certo. Aí eu me pergunto, a gente vai constituir um negócio, a gente se prepara. Então a gente vê o pessoal totalmente preparado para casar. Por quê? Porque o vestido já foi escolhido, a festa vai ser lá não sei aonde, as madrinhas já foram escolhidas, o tom de não sei de que roupa, e a música, e o apartamento, e os móveis, e os presentes, e etc, tudo isso já está muito bonitinho. Então eu pergunto, quando a gente vai trabalhar em alguma coisa e a gente se habilita para aquilo, a gente monta um negócio, contrata um arquiteto, suponhamos que seja a venda de algum produto. A gente deixa a coisa toda bonita, toda arrumada, uma loja espetacular, a gente está habilitado para aquilo. Muito bem, a gente faz a inauguração, convida pessoas maravilhosas, tudo vai dar certo. Aí a gente senta e diz, bom, agora é com a vida, o cliente que entra, ele que se sirva, ele que se dane. É assim que a gente faz quando monta um negócio. Quem é que nos ensina nessa questão dessa caminhada? Da mesma forma, eu já perguntei aqui, quem é que nos ensina, por exemplo, que filhos nem sempre estão dentro do padrão esperado? E eles podem, sim,
nascer com algumas dificuldades físicas e cognitivas. Então eu pergunto, quem é que nos ensina sobre casamento? Filho, filha. Pessoas ideais não existem, mas existe o ideal de querer que dê certo. Então, nesse negócio que você investe, porque se faltar dinheiro, você não sobrevive e você não quer estar à mercê da pobreza, porque você se preparou, você montou um negócio, então você precisa daquilo para subsistir, você investe no negócio e todos os dias você levanta dizendo, nossa, isso tem que dar certo, eu vou me esforçar, eu vou me empenhar. Esta energia é colocada nos relacionamentos, principalmente depois que eles já transcorreram um determinado tempo. Então, talvez a gente não tenha essa expectativa, porque a gente acha que naturalmente o príncipe e a princesa vão dar conta dessas nossas fantasias irreais, imaturas, de nos fazer, pelo menos, muito felizes. E a doutrina já nos esclarece há muito tempo que nós somos os responsáveis e únicos responsáveis pela nossa felicidade. Quando você junta uma pessoa que é complexa, que tem ainda o egoísmo dentro dela, que tem falsas expectativas pela imaturidade, que não se habilitou, entre aspas, porque não conversou, tudo o que fez na véspera da sua união foi providência superficial. A essência muitas vezes ficou de lado. Outras vezes o relacionamento está se estabelecendo porque ele já vinha e aí culminou em se juntarem. Enfim, quando você junta uma pessoa assim com outra também muito parecida, com o tempo se estabelecem o quê? As frustrações. Porque não era bem assim que eu queria, não era bem assim que eu imaginava, você não está dando conta de me fazer feliz, eu mereço ser feliz, eu tenho o direito de ser feliz, de encontrar alguém que me faça feliz. Esse discurso é muito comum. E o que acontece quando isso vai tomando conta das cabecinhas? A gente nem está falando no nível espiritual, porque claro que para cada pensamento eu tenho um eco. E quando eu emito a vibração correspondente àquele pensamento, eu encontro sintonia. Então, para algumas coisas eu sou até reforçado a pensar daquela forma. Diga-me o que tu pensas, eu direi para você, quem te acompanha espiritualmente. Então, independente até dessa questão espiritual, que nós sabemos exatamente onde ela nos leva, se estabelecem o quê? Entre esses casais? Conflitos. Soma-se a isso uma sociedade, uma mídia, que cada vez mais preza pelas multi-uniões, ou seja, os diversos casamentos, para que você não dê certo, se não deu certo, não tem problema, vamos casar, e o Espiritismo tem um posicionamento sobre isso. Mas, independente da gente chegar lá agora, vamos pensar nesses conflitos. As coisas começam a ficar feias, né? Aí ele chega, ela já não está mais com vontade de agradar tanto assim, ou vice-versa. E aí começa, olá, bem, tudo bem? O que é? O que é? Chegou mais cedo hoje? As coisas começam a ficar um pouquinho complicadas. E sempre tem algum comentário inadequado que diz, por perto, né, de alguém que também não se habilitou, não se preparou, não entendeu a proposta do Cristo, quando disse que era para a gente se juntar com amor. Sempre tem aquele que diz assim, casamento é sempre assim, no começo é bom, depois vira isso. Então a frustração ainda é um problema atávico, pior, né? Que ainda a gente tem que ir levando isso, culturalmente as pessoas dizem isso. E as pessoas se sentem frustradas, porque as expectativas não estão correspondendo à realidade. Bom, e a influência de terceiros? Então é muito interessante. Tem uma historinha de duas colegas que não se viam há anos. Eram amigas na juventude. E se encontram depois de cerca de 15 anos. E uma pergunta para a outra, e aí, amiga, como você está? Está tudo bem? Ai, amiga, eu estou muito bem. Elas tinham se encontrado no aeroporto. Eu estou muito bem, acabei de voltar da casa da minha filha. Minha filha casou tão bem, mas ela casou tão bem que eu tô sorrindo de orelha a orelha. Essa minha menina tirou a sorte grande, a outra é mesmo. Poxa, que sorte a sua. Mas aquele seu filho já casou. Casou bem. Nossa, mas por que esse desânimo? Ai, estou vindo de lá também, meu filho é um infeliz.
Que casamento mal feito. Olha, se eu pudesse, eu peço tanto a Deus para ver se some com aquela minha nora. Nossa, meu bem, mas o que que... Não vamos falar disso. Me conta do bom casamento que a sua filha fez. Que delícia saber que ela casou bem, linda aquela menina. Tantos anos que eu não a vejo, como uma moça linda, com certeza. Ah, ficou. Bem, ele dá um cartão de crédito para ela de 20 mil reais, para ela gastar todo mês. Mas não é com despesa da casa não, é com ela. Passa o tapete vermelho para ela passar. Não quer ela na cozinha, contratou uma cozinheira, contratou uma empregada para serviços gerais, babá. Filhos, amor, cuide das crianças, mas não fique se atarefando, essa coisa toda. Vai estudar, não precisa trabalhar. A gente fica junto toda semana no cabeleireiro, toda linda, toda cheirosa. Menina, quer viajar toda hora com ela? Ela já falou, bem, mas eu posso. Não, fique tranquila, eu estou arcando com tudo isso, eu quero você sempre linda e cheirosa. E a outra ouvindo, dizendo, mas que casamento que fez a sua filha. Que homem maravilhoso. Pois é, mas me conta, por que você está infeliz? Por que seu filho casou tão mal? Olha, eu não vou falar palavrão aqui, porque eu acho que não cabe, há muito tempo eu não vejo você. Mas é uma preguiçosa. Ganha 20 mil por mês para não fazer nada. O bobão parece que põe um tapete vermelho para ela passar. Não faz nada, nem cuidar da minha netinha, que é linda, ela cuida. Tem até babá, bem. Não sai do cabeleireiro, quer viajar toda hora. Na verdade, é a tal da história dos pontos de vista. A questão de meter a colher, né? Lembra da história? Briga de marido e mulher, não se mete a colher. Se isso fosse, infelizmente, levado a ferro e a fogo em algumas situações, mas se isso fosse não levado tão a sério, muitos assassinatos de mulheres seriam evitados. Espírita mete a colher, sim, em relacionamentos conflituosos, que são de amigos, muitas vezes de vizinho ou de parentes, mas mete a colher de forma respeitosa, procurando ajudar e auxiliar, porque a gente não exercita o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho do Cristo, aqui em quatro paredes. Fica muito fácil bater a mão nas costas e dizer, puxa, que bacana, né? Deus te abençoe, que dê tudo certo, e ótimo. Não, é lá fora, né? É o sal que salga, que sejamos esse sal que salga. Então, relacionamentos muitas vezes são conflituosos. Em algumas situações, a aquisição de dívidas é maior do que aquele compromisso. Às vezes são relações expiatórias, eles não se juntaram por acaso. São casais que muitas vezes têm dívidas de vidas anteriores, relacionamentos muito complicados, e veem como homens unidos às suas mulheres para tentarem equacionar melhor esse relacionamento. E isso, muitas vezes, eles não dão conta de fazer e acabam se comprometendo ainda mais, de forma muito desrespeitosa, de forma que um queira, muitas vezes, se sobressair em relação ao outro. Isso é muito complicado. Então, surgem humilhações, surgem situações de muita dificuldade e surge, muitas vezes, a iminência, e que muitas vezes é apoiado pela doutrina espírita, do divórcio. E vamos falar um pouquinho da questão do divórcio. Antes de falarmos da questão do divórcio, eu lembrei de uma outra piadinha de cunho absolutamente machista, que é um dos grandes problemas para a sociedade atual, mas que já foi também para nossas sociedades de tempos atrás, né? Mas que deixa uma coisa muito bem clara, que se chama regra de relacionamento. Eu não sei se vocês já ouviram falar dessa historinha, ela veiculou na internet um bom tempo, mas que um sujeito, um peão, muito bonito, sujeito, dono de várias fazendas, sujeito apanhado, fortão, conquistou uma moça muito delicada, muito bonita, moça estudada. Ele ficou impressionado como a moça era estudada, inteligente, e eles iam morar numa das fazendas. Ele disse para ela, vamos fazer o contrário dos outros casais? Ao terminar a nossa recepção, que seria numa das fazendas, e eles iriam morar numa outra fazenda, numa outra casa, portanto, distante daquela, a gente sai a cavalo e vai para a nossa casa. Ela topou, ela achou tão romântico ele entrar, chegar a cavalo, para eles se casarem, aí fez a festa, eles foram
cavalgando em direção à nova casa. E ela achava ele de uma força, de uma virilidade, aquele homem, né, o príncipe, ainda veio a cavalo, né, aquele sujeito que tinha as rédeas e tal. Muito bem. E ela achava muito legal, e ela, com uma certa autonomia, iria também, com uma certa, vamos dizer assim, expectativa, travar esse novo relacionamento com ele. E aí, terminada a festa, que foi maravilhosa, a cerimônia foi maravilhosa, tudo maravilhoso, montaram o cavalo e estavam cavalgando. Muito bem, chegando a uma certa altura do caminho, o cavalo que eles estavam montados tropeçou, por algum motivo. Ele ficou bravo com o cavalo, ele disse, A moça não entendeu muito, mas continuaram, e ele benzinho daqui, benzinho dali, carinho e não sei o quê, e traçando planos. De repente o cavalo se assustou com alguma coisa no meio do caminho e de novo ameaçou de derrubá-los. Ele puxou a rédea, evitou a queda e disse 2. Ela não entendeu muito o que estava se passando, mas era um problema entre ele e o cavalo dele. Até aí estão lá felizes e de novo conversando, e o galope iria durar pelo menos uns 30 minutos até chegar na fazenda. E quase chegando na fazenda, esse cavalo de novo falseia, ele perde a paciência de cima do cavalo e diz 3. Ele desmonta, pega a moça pelos braços, tira de cima do cavalo, saca uma arma da calça e atira no cavalo. Ela ficou tão perplexa com a cena, de repente se deu conta de que estava diante de alguém que ela não conhecia. E aí, né, mulher, vocês já viram, né? Quando está insatisfeita com alguma coisa, conhecem? Os meninos conhecem mais ou menos? O que você fez? O que você fez? Onde se viu você fazer isso? Pobre do animal. Mas o que é isso? Parece um troglodita? Nem parece um homem? Coitadinho animal. Ele falseou. Aconteceu alguma... E ela estava tão aflita, ele vira para ela e diz, É uma piadinha bem machista, né? E para quem me conhece sabe que eu não gosto muito do assunto. Mas ela deixa muito clara a questão das regras que se estabelecem nos relacionamentos. Eu estou junto com o meu esposo há 24 anos de casamento e 10 de namoro. Continuo apaixonada. E uma coisa muito interessante no começo do meu casamento, e olha que eu namorei bastante tempo, não vamos contabilizar tanto, porque nós estudávamos distantes um do outro, então se a gente contabilizar tempo junto, deve ter dado uns 5 anos de namoro. Mas foi muito interessante que logo que nós estávamos, nós morávamos em São Paulo, e a gente fez um apartamentinho lá, e estava tão gostoso da gente se relacionar, e numa determinada ocasião, por algum motivo eu gritei. Família de italiano com alemão, uma coisa complicada. E eu levantei a voz, mas não era nem um contexto assim de briga, foi uma bronca. Eu levantei a voz. Ele parou tudo, chamou e falou assim, você não grita comigo. Eu falei, nossa, José Carlos, mas eu não tenho motivo para isso. Você não levanta a voz comigo, porque eu sei fazer isso melhor do que você. Não levante a voz comigo, por favor, senão a gente não vai dar certo. Tá com um balde de gelo, daqueles bem caprichados, deu aquela virada de cara que ainda mais no começo do casamento a gente não suporta, né? Falei, tá bom, entendi. E hoje, até hoje, eu confesso que eu dei uns berros lá em casa já bastante, mas não com ele, com as crianças. Com ele, a gente não levanta a voz um para o outro, né? Então, são regras que se estabelecem, porque os relacionamentos, você está casando e é complexo, e etc, tudo aquilo que a gente falou, a gente tem que pelo menos nortear para algumas direções, porque assim a gente tem rumos muito bem claros, coisas que estão muito bem conversadas e estabelecidas, e a partir daí fica um pouquinho mais fácil, né? Bom, mas aí vem a questão do divórcio. E a doutrina é contra o divórcio? Não, de jeito nenhum. A doutrina não é contra o divórcio. O divórcio, muitas vezes, ele vem legalizar uma separação que de fato existe. E ele está muitas vezes até evitando determinados compromissos maiores que vão se estabelecer para outras vidas. Mas é importante, e sem hipocrisia, a gente também colocar, por que hipocrisia? Porque tem relações também que se mantêm com hipocrisia, né? Eu vou ficar com ela, porque vai que eu pego ela de novo na vida que vem,
Não, deixa eu ficar nessa, pelo menos eu vou cumprir minha parte, depois eu me livro disso. Até tem um amigo que uma vez brincou falando assim, mas aí não vale, né? Então, muitas vezes, o divórcio, ele é uma solução que é legal, socialmente falando, para uma coisa que já está estabelecida e que não tem mais condições. E as pessoas estabelecem novas uniões. O Evangelho é claro, não é uma questão de separar o que Deus juntou. Deus junta como? Única e exclusivamente por amor. E se o amor não existe, você não está separando nada que Deus juntou. Muitas vezes aquela união nem se fez por amor, se fez por um compromisso kármico violento que aqueles dois tinham, por situações de maturidade, por expectativas falsas. Essa união se estabeleceu em cima de outras bases, porque realmente nada separa o que Deus junta, que é o amor em essência, o amor verdadeiro. Se é que existe outro tipo de amor, né? É bonito a gente falar amor verdadeiro, porque tem amor falso. Mas, de qualquer forma, aquela coisa bem estruturada entre pessoas que realmente se respeitam e se gostam. Então, essa questão do divórcio, as pessoas acham que estabelecerem novas uniões estão, de alguma forma, pecando, transgredindo a lei do pai, de jeito nenhum. Na verdade, existe uma recomendação da doutrina que você faça tudo para manter uma união. Por que a doutrina recomenda tanto isso? Poxa, mas é para me ver sofrer, eu não mereço ser feliz? De novo, a questão do ponto de vista. Observe a sua vida sobre diferentes ângulos. Como nós somos, em essência, e na hora do vamos ver, muitas vezes materialistas, e nós temos uma falsa expectativa do que é felicidade, e não temos uma visão de eternidade, nós raciocinamos em cima do aqui e do agora. A doutrina não suscita esse tipo de reflexão. Ela nos convida para outro tipo de reflexão. A reflexão de que nós estamos aqui de passagem e não é férias. Aliás, não são férias. Nós estamos aqui para cumprimento de algumas tarefas. Ninguém está aqui passeando, embora muitas vezes levemos as nossas vidas como se estivéssemos a passeio. Mas, se assim a aproveitarmos, lá na frente certamente vão nos colocar para trabalhar um pouquinho mais. Então, o que significa isso? Que se eu estou num relacionamento, muitas vezes eu tenho alguma coisa a ver com esse relacionamento. E se não há nada de tão grave que me impeça estar junto, por que não investir nesse relacionamento? E tal qual aquele negócio que você mantém, aquela profissão que você escolheu. Então, é muito interessante. Lembrei de uma outra coisinha agora. Quem é daqui que teve a capacidade, no sentido de a sorte também, ou conseguiu, por muito mérito, muito trabalho, comprar o seu primeiro carrinho? Vocês lembram da sensação de comprar o primeiro carro? Olha, podia ser até um fusquinha usado, mas meu, né? Aquela sensação boa, a geladeira, a primeira máquina de lavar roupa, a primeira festa bacana, a primeira viagem de férias. Qual a sensação de comprar o primeiro carro? É a mesma do segundo? É a mesma do terceiro? Não é. Mas é sempre boa a sensação do carro novo, não é? Então eu pergunto para aqueles que conseguiram a primeira casa, o primeiro carro, a primeira geladeira, o primeiro fogão, aquele primeiro tudo. A sensação é sempre boa. Mas aí vem a pergunta. Aconteceu de novo como na primeira? Depois de um mês ou dois, como ficou aquela sensação? Mesmo do primeiro carro, depois de 2 ou 3 meses, como ficou a sensação? As coisas voltaram a um outro nível. E a gente quer sair para a festa, não quer? Meninas, quando a gente tem uma festa bacana, que o vestido é bacana, vai ser lá não sei aonde, os convidados são bacanas, o grupo é legal, a música vai ser sensacional, a gente fica numa expectativa da festa, não é? Nossa, a gente vai no cabeleireiro, a gente compra vestido novo, a gente se endivida, mas a gente vai na tal da festa. Os meninos também, a gente dança, metade da festa pra gente, ai gente, né? Tá bacana, mas tudo bem, vamos ficar até as 4, às 5, sei lá, moçada, aí fica até mais. A hora que você chega em casa, qual é a sensação? Estou em casa. Tira o sapato, fica à vontade.
tudo aquilo que era a rotina, que você estava na expectativa da festa, de repente, a festa já não tem mais importância, você quer a rotina da casa. E quando a gente viaja, nem que for para Praia Grande, a gente quer viajar. Porque nem que for para Praia Grande, eu brinco, porque na Praia Grande você vai encontrar um monte de gente, vai bater sombrinha em todo mundo, vai, aquela coisa, vai descer aquela serra, vai ficar 8 horas, uma viagem de 1 hora, e aí vai. Então você tem que ir na época de férias, né? Todo mundo vai, pega chuva, falta de água, falta comida, mas tem que sair de casa, tem que viajar. Mesmo aquela viagem, você vai pegar um avião, vai para a Europa, vai fazer um cruzeiro, nossa, que chique. Qual é a sensação de dobrar ali em frente ao Carrefour? Ou mesmo antes em Cedral, quando o Rio Preto aponta. Casamento é isso. Casamento é isso. Eu já me conscientizei disso há muito tempo. Sabe por quê? E tem que ter festa. Meninas têm que ter festa. Meninos têm que ter festa. Mas tem que ter rotina. Ninguém... Vocês já pararam na frente do mar para ler um bom livro? Aquele mar calmo, tranquilo, de águas tranquilas, 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 tranquilas. Eu, pelo menos, sabe que não vai vir uma ondinha por aí, não? Né? Agora, também é onda, é barulho de onda. Nossa, será que esse mar não dá para dar uma acalmada, né? Para a gente se sentir um pouco mais... Relacionamento é assim. A gente tem que, de repente, ter umas estratégias para fazer que as ondas e a calmaria se sucedam de forma harmoniosa. E a gente tem, assim, momentos de repente, até uns conflitos provocados para que depois a sensação da reconquista chegue. E chegue para valer. Em que o outro não tenha certeza de que você já foi conquistado. Porque não é só homem que tem o instinto de conquistar, as meninas também querem conquistar e serem conquistadas. Então, por que não? Eu tenho certeza que o Dorival tem que reconquistar a Tereza muitas vezes. Eu estou errada. E a Tereza tem que reconquistar o Dorival muitas vezes, até porque ele é teimoso, não é, Tereza? O bicho é bravo, não é? Virginiano, conheço. A gente tem que estar promovendo isso a toda hora. Para quê? Para ressignificar a união. Eu tenho certeza que o José Carlos não ama mais a Agnes que ele casou. Eu não amo o José Carlos com o qual eu me casei. Eu amo alguém que eu fui ressignificando, crescendo comigo com o tempo. E ele, eu acredito que é a mesma coisa. De maneira que o Arthur e a Amanda possam assistir esse tipo de modelo, que é uma das minhas preocupações. Mas não tem problema? Não vão contar essa parte. Vamos pular essa parte. Né, meninas? Não tem. Os meninos também. Mas aí, as pessoas constituem novos relacionamentos. Então, não é o problema do novo relacionamento. O problema é, tente manter o relacionamento. Até onde você conseguir. Mas eu não posso ser feliz? Pode. Daqui a pouquinho você vai fazer uma festa, uma viagem no meio dessa mesma união. Além do que, em situação de perigo, quebre o lacre. Tem uma tela mental, sabe qual é o lacre? Lembra da história. Lá fora a gente pode encontrar tanta gente, para tudo, para tudo. Dificilmente nós vamos encontrar alguém para partilhar uma história. Tem gente que joga a história fora com muita facilidade. E a história talvez seja aquilo que realmente tem que ficar um pouquinho como uma estratégia para a gente ter a mão, para lembrar de manter e de investir num relacionamento, né? Muito bem. Aí, a coisa nem sempre é fácil, mesmo tendo história, mesmo tentando tudo, e a coisa se conflita. Às vezes as uniões nem mesmo se desfazem, mas a nossa cabecinha, por ser muito complexa, será que os espíritos nos influenciam? Será que eles influenciam na nossa atitude? Kardec perguntou isso também para os espíritos. E eles disseram, olha, não é só isso não, muitas vezes são eles que vos dirigem. Então, muitas vezes, a gente está com aquele pensamento complicado, a gente está, entre aspas, sendo tentado. Lembra da definição que a Andréia veio dar aqui para a gente, que o Chico disse que deu para alguém que ele perguntou o que era tentação? Eu até falei isso numa palestrinha, achei isso muito interessante.
Por isso que o Chico respondeu para a pessoa que perguntou, mas Chico, afinal de contas, o que é tentação? E ele disse, olha, minha filha, é uma coisa que a gente corre dela, a gente corre muito dela, mas a gente corre um pouco devagarinho, quem sabe ela pega, né, minha filha, porque é bom, né? Mas por quê? Porque se não fosse bom, entre aspas, não seria tentação. Então a cabecinha da gente é complexa, a gente vive pensando bobagem. Muitas vezes não entendemos que esses pensamentos são num nível de inadequação tamanho e nós os alimentamos. Então, o que acontece? Não temos, entre aspas, a coragem de conversar com o parceiro sobre as coisas que estão acontecendo. A nossa própria cabeça, quando não nossa ação, procura rotas de fuga inadequadas. E qual é a rota de fuga mais inadequada que a gente pode procurar quando não está bem no nosso relacionamento em qualquer nível? Qual? Qual é a rota de fuga inadequada que a gente procura quando não está bem com alguém em casa? Eu sei que ninguém aqui procura, gente, como diz o Alcântara, é lá no norte do Paraná, mas vamos dar uma sugestão. Quem é que procura isso, de repente, lá no norte do Paraná? O que é isso? Falar alto, mas gente, que medo de falar. Traição. Relacionamentos extraconjugais, né? Tá aí um problema. Na visão dos espíritos, são comprometimentos seríssimos que a gente está. Além dos riscos físicos, emocionais, também os riscos espirituais. Não é encarado de maneira alguma positiva pela espiritualidade de uma forma boa, né? Ou positiva, ou enfim, com muitos atenuantes, esse tipo de rota de fuga. Mas eles acontecem. Acontecem por uma outra relação que se estabelece, aliás, por uma outra sensação, que é muito mais para a sensação, que se faz na nossa cabecinha. Quando a gente está em conflito, quando a gente está frustrado, quando a gente não está atendido às nossas, ou atendendo, ou não foi atendido às nossas expectativas, a gente cria uma rota de fuga chamada paixão. Alguém aqui já se apaixonou uma vez na vida? Vou falar para vocês uma definição que eu achei de paixão. Sentimento natural, energia extremamente poderosa, exagero da vontade, que nos faz agir intensa e impulsionadamente. A vontade dirige absolutamente a ação. Há uma perda da capacidade analítica. Só um terceiro pode auxiliar. É instintiva, não tem idade e não é coerente. Tá bom assim ou vocês querem mais alguma definição? Portanto, não é fácil lidar com esse tipo de sentimento. A paixão é extremamente poderosa. Ela cega, ela vem como um alvo a ser atingido onde você não vê mais nada. É aquilo, seu inconsciente, aliás, o seu consciente passa a não comandar mais nada, apenas a sua vontade. Vocês sabem qual é a diferença entre um sábio apaixonado e um idiota apaixonado? Nenhuma. Muito bem. Muitas vezes, amores proibidos, paixões descabidas podem ser reflexos de situações de provação. Você está sendo colocado naquela situação para ser testado. Outras vezes é muito interessante quando algumas pessoas tentam interferir no relacionamento de terceiros, até porque esses terceiros estavam muito bem. E essa pessoa quer alguém com aquelas habilidades, com aquele tipo de personalidade para ela. Só que aquilo vai bem, e aquela personalidade se manifesta daquele jeito em conjunto com aquela outra. A partir do momento que está com você, já pode ser completamente diferente. Mas a gente tem um outro hábito, a gente tem o hábito de julgar. Aí é mais complicado ainda. E nós falamos da interferência de terceiro, e nós somos espíritas. Então, quando a gente puder também chamar para conversar um pouquinho sobre o que está acontecendo, desde que a pessoa permita, é claro, que a gente faça isso de forma muito respeitosa e com realmente vontade de ajudar,
que a gente interfira em alguns relacionamentos, sim, né? Eu tenho o exemplo de um casal de amigos que há um tempo atrás teve um filho, e esse filho, ao invés de realmente harmonizar esse casal e mudar essa vida para até melhor, apesar de toda aquela coisa que a gente sabe que o filho vem dando o trabalho, o esforço físico, né? Mas não, essa criança praticamente colocou em risco essa união. Esse casal, que aparentemente tinha todo o preparo para ter um filho, eles entraram numa disputa pela criança, né? Disputa que a gente via que tinha uma origem diferente. Parecia que as coisas eram um pouco diferentes do que pura e simplesmente alguma coisa naquele nível, daquele momento, que tinha se estabelecido talvez em épocas remotas. Mas, de qualquer maneira, a gente também taxa muito facilmente alguém. Eu vou falar um palavrão, pode, Dorival? Pode? É só um. Pode? Os espíritos vão me perdoar. Como é fácil chamar o outro de vagabundo, não é? Quem aqui já usou essa palavra? Vocês sabem quais as duas categorias, na minha opinião, de pessoas que existem por sobre a Terra? Salvaguardando espíritos missionários, obviamente, como Chico, Gandhi e tantos outros. Só tem duas categorias de pessoas. As que erram e têm o azar de verem os seus erros descobertos pelas outras, e as que erram e têm a sorte de que encarnados não descobriram os seus erros. Porque todo mundo erra. Eu vou contar rapidinho um caso aqui que me marcou muito. Um sujeito tentou suicídio. Só não conseguiu esse suicídio, ou seja, dar cabo da própria vida, que é uma transgressão à lei de Deus, né? Infelizmente, as pessoas não deviam nem pensar nisso. Esse sujeito tentou suicídio, ele estava sofrendo de depressão aguda, sob medicação, havia se separado da mulher, 52 anos de idade, eu não me lembro alguns detalhes, cerca de 50 e poucos anos de idade, um homem bonito, muito inteligente, formado, chegou para ser atendido. Por causa da depressão, da tentativa de suicídio, todo mundo dizendo, bom, isso já é subjugação, ou seja, um nível muito grave de obsessão. E esse moço, ao ser atendido, o filho contou que só não conseguiu ele dar cabo da própria vida justamente porque o filho voltou para casa, inspirado, tinha esquecido alguma coisa, voltou correndo para casa e impediu o pai de se suicidar. Não vou contar, a gente não tem tempo para contar como as coisas foram acontecendo, como ele conseguiu contar isso. Mas, a uma certa altura, o filho viu que ele estava travado e saiu da sala de atendimento, e esse homem pôde, pela primeira vez, colocar alguma coisa para fora, pedindo para a pessoa que está atendendo que jurasse que aquilo ficaria às quatro paredes, né? No sentido da autoria da história. E eu estou me atrevendo a contar o teor da história. Isso foi há muito tempo, e esse homem disse, olha, eu não tenho outra solução. Eu não tenho mais como viver. Bom, enfim, o filho, que ele ama tanto, que ele tinha um relacionamento bárbaro com esse filho, filho de 26 anos, naquela época, tinha se casado há pouco tempo, com uma mocinha que ele tinha namorado há 2 anos, uma moça espetacular. Acontece que a primeira vez que esse homem, pai desse menino, viu a moça, ele se apaixonou perdidamente pela nora, que tinha 20 e pouquinhos anos. Ele se apaixonou de uma forma violenta. Ele disse, é como se eu tivesse reconhecido nela alguém que eu estava esperando por anos a fio. Nunca quis isso. Combati isso com todas as minhas forças. Eu não tinha força para olhar para minha mulher, não tinha força para olhar para os outros filhos, não tinha força para olhar para esse menino. E ela tinha esse homem, tinha por ele um carinho totalmente diferente. Ela, inclusive, chamava ele de pai. Vinha, dava beijo, abraçava, grudava no pescoço. E esse homem, ele falava para mim, é como se eu recordasse dela de alguma forma numa outra vida. Eu não tinha mais condição de viver, eu tenho que acabar com isso. E a gente conversou, eu espero que isso, ao longo dos anos ele tenha dado conta, mas a gente conversou que muitas vezes
Primeiro, e fazia um bom tempo, então ele dizia, eu esperei que isso passasse. Achei que era uma crise da meia-idade. E não é uma questão sexual envolvida, é uma identificação. Eu disse, mas será que essas identificações não poderiam ser ressignificadas, essencializadas, sublimadas, até subestimadas enquanto paixão e supervalorizadas enquanto amizade, enquanto relacionamento saudável? E a gente conversou um pouquinho sobre isso. Claro que estava absolutamente indicado terapia, acompanhamento psiquiátrico ele já tinha, mas ele nunca tinha aberto esse tipo de situação. E ele precisava abrir isso para dar conta disso. Espero que isso tenha dado certo. Aí eu fiquei me perguntando se eu classificaria esse homem como um vagabundo. Como tão facilmente a gente critica as outras pessoas. Então a gente tem que tomar muito cuidado, mesmo em questões vinculadas a relacionamentos, a condutas, porque a cada um será dado de acordo com as suas obras. E cada um pode fazer tudo, só tem que medir o que deve fazer, porque vai colher os frutos daquilo que fizer, não tenha dúvidas. E aí então, para terminar, a gente volta à pergunta inicial. Vamos fazer um cursinho de noivos na casa espírita para a gente conversar sobre um monte de coisas? O que vocês acham? Ó, tem gente fazendo assim. Tem gente fazendo assim. Vamos entrar num acordo. E se a gente tivesse um cursinho de noivos? Quanto tempo ele tinha que durar? Quanto tempo? Olha, eu pus umas sugestões aqui, aí vocês vão cronometrando aí, aliás, vão estimando, fazendo um cronograma de atividades por data. A gente tinha que ensinar que casamento não é fácil. Quem é casado aqui acha fácil? Me ensina então, hein? A gente tinha que abordar autoconhecimento, questão de personalidade, tolerância, gentileza. Eu acho o máximo, a meninada. Ontem mesmo eu e meu marido estávamos num restaurante, entrou um mocinho, uns 20 e poucos anos, lá na frente. E a moça atrás, toda linda, arrumadinha atrás. Ele olhou e falou assim, mas pode uma coisa dessa? Ué, hoje em dia eles estão tolerando. Aí, como eu dou aula para a moçada, né? Minha turminha é o 3º ano de medicina e o 3º de enfermagem. Então eu pego as meninas ali em torno de 21, os meninos também, nas 2 turmas. Então é interessante quando às vezes eles vêm contando, fulano abriu a porta do carro. Eu fico me perguntando, é tudo moderninho, mas abriu a porta do carro, acende uma luz. Ele é diferente. Tem elogio melhor para receber do que você é diferente? Ah, pelo amor de Deus. Se os meninos soubessem disso, não tinha mulher que eles não conseguissem namorar. Gente, o segredo é diferente, especial. Que bonita, todo mundo fala. Você é diferente, pronto. Todo mundo quer se sentir diferente, não quer? Menos na doença, menos no problema, menos na dificuldade. Mas aí, a gente tinha que dizer que é um investimento diário, que tem a questão da comunicação. Meninas, comunicação, via de mão dupla. Vou contar para os meninos um outro segredo aqui. Mulher não conversa, só com outra mulher. Com o homem, ela espera ele acabar de falar que ela está montando as estratégias para responder, tá? Então é só uma questão de, até espero você falar, mas para eu falar de forma para te pegar. Então, olha, a gente confessa, né, meninas, que a gente é muito estrategista. Por isso que o homem não gosta de discutir a relação. Não tem quem ganhe essa discussão das meninas. Pô, vamos assumir isso, não é? Muito bem. Então, a gente tem que ensinar isso para os meninos e para as meninas. Há diferentes tipos de uniões. Casuais, probatórias, expiatórias, sacrificiais. Você fala, como que aquela mulher, aquele homem aguentam aquilo? Eles foram muitas vezes preparados na espiritualidade para aguentar aquilo. Então, estimule para que aguente de forma respeitosa e que ele respeite, ela respeite quem está aguentando. Não estimula a separar para ser feliz, não, porque ela vai ser feliz ou ele à medida que conseguir dar cabo desse relacionamento difícil. De novo a questão visão de cima, visão de baixo. Evitar conflitos, levar Jesus para dentro de casa é muito importante. Evangelho, culto do evangelho no lar, é uma forma muito interessante da gente evitar conflitos. Bom, a gente ia ter que falar um monte de coisa. Já pensaram numa duração para cursinho de noivo? E aí, Rafael, recém-casado, recém-papai, quanto tempo você acha? Poderia ter um curso de noivos no centro? A vida toda? Não, Rafael, mas quem ia aguentar ficar aqui, ó, a vida toda?
Gente, o curso de noivo já começou, Rafael. Teu filho nasceu. O teu exemplo é o curso do teu filho. Bons pais, bons filhos, bons cônjuges. Portanto, a responsabilidade para as famílias que vêm aí é nossa. Muita paz.